Obrigado. Bom, gente, boa noite. É com muito prazer que nós começamos, então, o Congresso A Instrução e a Persuasão dos Exempla, que ocorrerá entre hoje, amanhã e esta quinta-feira. O evento intitulado A Instrução e a Persuasão dos Exempla. Esse é um evento organizado no âmbito de um projeto chamado A Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos. É um projeto coordenado pelo professor Hugo Oscar Bizarri, da Universidade de Friburgo, e por mim. Um evento com dupla sede, sediado tanto pela Universidade de Friburgo quanto pela Unesp Campus de Assis, e que possui um duplo financiamento pelo Fonds National Suisse e também pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Esse projeto visa criar um grupo de pesquisa voltado para a análise do papel moralizante dos exempla, das pequenas narrativas, dos contos medievais e que sobreviveram, tiveram vida longa para além da Idade Média. Quem nunca ouviu falar de uma fábula atribuída ao Esopo e tantas outras que foram lidas, memorizadas, reescritas e compiladas durante a Idade Média. Então, o propósito desses nossos colóquios, publicações individuais, publicações coletivas, é promover um estudo mais ostensivo sobre o papel moralizante dessas narrativas. Este é o terceiro colóquio, o terceiro congresso internacional. O primeiro, como vocês podem observar pelas fotos, foi organizado na Universidade de Campinas, na Unicamp. O segundo, na Universidade de Friburgo. E o terceiro, agora, aqui na Unesp Campus de Assis. Entre os produtos coletivos em fase de término, temos um livro dirigido pelo professor Hugo e por mim, uma edição do Isopédio, historiado, e outros trabalhos. E no próximo ano teremos nosso próximo colóquio, que será na cidade de Friburgo. Passo de imediato a palavra ao professor Hugo, com o qual venho dividindo esse trabalho coletivo, a organização, a direção desse trabalho coletivo, já no nosso terceiro ano de projeto. Como passa rápido, não, Hugo? Sim. Muchísimas gracias por la organización de todo este coloquio y a todos los responsables. Quisiera expresar mi felicidad, mi alegría por venir por primera vez a la Universidad de Asís y poder conocer la ciudad, la universidad, colegas de aquí. Pero también quisiera expresar mi desconcierto. Cuando atravesé el umbral de la puerta y vi tal multitud de personas, pensé que me había equivocado de sala. Pensar que haya tantas personas a las 8 de la noche interesadas en los exempla medievales, renacentistas, digamos, en el relato breve, en los orígenes del cuento. Y este proyecto se focaliza en el estudio de estas formas breves, y para eso, como primeros resultados, estamos haciendo un volumen colectivo del cual ya va a hablar el profesor Leandro, y una edición crítica de un texto del siglo XV, donde yo voy a describir ahora someramente en qué consiste. Ya el profesor
Leandro Alves Teodoro les ha hablado que estamos trabajando el Esopete historiado. Es una colección de fábulas de Esopo y de otros fabulistas que se publicó en la ciudad alemana de Ulm en 1474 por un humanista muy importante alemán llamado Heinrich Steinheuel, y que luego se publicó en España, podemos decir, infinitas veces. Desde 1482, primera edición, segunda edición 1486, tercera edición 1489, cuarta edición 1492. Para el siglo XV, tantas ediciones en tan poco tiempo, eso implicaba que esta obra era un boom editorial. Y no solamente, no se paró ahí la edición de esta obra, sino que se continuó reeditando en los siglos XVI y XVII. Cervantes, las fábulas que conocía Cervantes, las conoció a través de este libro. Entonces, por eso es la importancia. Es un libro que es un texto, este Isopete historiado, es un hisopo con historias, con dibujos, con grabados. Este Isopete historiado nos permite a nosotros estudiar elementos de la primitiva imprenta, cómo se trabajaba un libro en un texto en el período incunable, pero también ver cómo las fábulas de Esopo han evolucionado. Porque en el centro del relato breve, medieval y renacentista, la fábula ocupa un lugar de privilegio. Y ha sido prácticamente el hilo conductor que desde la antigüedad hasta el Renacimiento ha ido llevando eso que nosotros denominamos el relato breve. La fábula tenía una forma y un sentido en la antigüedad clásica, tuvo otro diferente en la Edad Media, donde se la cristianizó y se dieron todos, se la dio como propaganda de la ideología cristiana, y en el Renacimiento para retomar las virtudes de los antiguos romanos que habían hecho grande a Roma. Entonces, esa es la importancia o digamos una de las causas por las cuales nosotros elegimos editar esta colección de Exempla en reemplazo de otras o privilegiando a esta e não a outras. Bem, dejo a palavra para... Bom, rapidamente, eu queria terminar essa abertura com alguns agradecimentos, agradecer aos monitores, porque eu acho que sem eles seria muito difícil, talvez impossível, organizar um evento com mesas redondas, palestras, minicursos, simpósios temáticos. Então, um agradecimento a todos os monitores e também um agradecimento às instituições que proporcionaram esse evento. Como eu já mencionei, o Fundo Nacional Suíço, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e as instituições sedes, tanto a Unesp, Campos de Assis, como a Universidade de Friburgo. Então, sem as instituições, sem esses financiamentos, sem esse acordo bilateral proporcionado por ambos os órgãos de fomento, esse encontro presencial hoje aqui não seria possível. E agradeço também a todos os professores que aceitaram o meu convite. Boa parte já estão aqui. O professor Sal Gomes, o professor Abanhama Donhal, o professor Roger Chartier, o professor Isabel, o professor Hugo, o professor Bruno Feiter, a professora Luz de Bina, que logo chegarão. E espero que aproveitem essa oportunidade, que aproveitem as palestras e as mesas redondas. E agora encerramos a abertura do evento.
Bom, com a palestra inicial do evento, eu tenho a honra de apresentar o professor Dr. Saul Gomes, da Universidade de Coimbra. O professor Saul Gomes é doutor em História pela Universidade de Coimbra e professor associado do Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da mesma universidade. É colaborador do CEHR da Universidade Católica Portuguesa, membro da Academia Portuguesa da História e autor de trabalhos importantes sobre a história medieval portuguesa. Destaco o Mosteiro Cisterciense de Santa Maria de Seixa, o Castelo e o Paço da Alcaçoba de Lisboa e os capítulos A Religião dos Clérigos, Vivências Espirituais, Elaboração Doutrinal e Transmissão Cultural, no primeiro volume do prestigiado livro História Religiosa de Portugal. Destaco também os dominicanos e a vida pastoral no Portugal medieval. O Saul Gomes é aquele autor que, quando iniciei os estudos de iniciação científica, os primeiros contatos que eu tive com a história medieval portuguesa foram pelos seus trabalhos. Então, é um prazer pessoal poder trazê-lo a essa universidade, uma referência tão importante para quem estuda a história medieval portuguesa, ter a honra de abrir esse congresso com as suas palavras. Professor Saul, mais uma vez, muito obrigado pelo seu aceite e por estar aqui conosco nessa noite. Boa noite a todos. Caro professor Leandro, muito obrigado pelo convite. Caros amigos, espero que o meu português seja correto e que consiga passar a mensagem. Vamos fazer por isso. Laudare, benedicere, praedicare são o motto contemporâneo da Ordem de São Domingos, oficialmente aprovada, como se sabe, por decreto do Papa Honório III, do dia 22 de dezembro de 1216. Na conjuntura histórica da sua fundação por Domingos de Gusmão, cônego do cabido de Osma, em Palência, Espanha, ter-lhe sido adequado o lema de convertere, ou de tradere ou el reducere ad fidem, trazer ou reduzir à fé, dado o empenho de Domingos na conversão das heresias albingenses e cátaras, entre outras, mas convenhamos que o lema praedicare, pregar, sintetiza muito bem a identidade dos frades de São Domingos, fazendo justiça à regra de Santo Agostinho que adotaram. Em 1216, São Domingos envia para Paris e outras regiões da Europa membros da jovem comunidade. Orientava-os um modelo de vida religiosa em comunidade, como fratres, irmãos, e não como monges, na acessão que estes assumem de vida monástica isolada ou retirada do mundo. Viviam como mendicantes, privilegiando valores como a humildade, a simplicidade, a pobreza e o estudo, em particular o conhecimento da Bíblia, em ordem à pregação evangélica. Profundamente marianos, popularizaram a recitação do Rosário, um modo de oração inspirado no Saltério. Ao contrário das ordens mais antigas, como a cisterciense, em que muito se resistiu à aceitação das casas femininas, os frades pregadores, atentos ao próprio historial de São Domingos, que reformou em primeiro lugar a comunidade feminina de Pruil e fundou o mosteiro de Santo Sisto de Roma, de mulheres, em 1218, a que se somaram nesse mesmo tempo a fundação das clausuras femininas de Madrid e de Bolonha, os dominicanos aceitaram desde o início as mulheres. Esta abertura à vida religiosa das mulheres, nos novos tempos pastorais que os séculos finais da Idade Média conheceram, ajuda a explicar, ao menos em parte, o sucesso da Ordem dos Pregadores.
Refira-se que as religiosas dominicanas usufruíam dos mesmos privilégios dos frades da ordem, sendo por eles assistidas na cura da clausura. Os privilégios dos frades, os teólogos dominicanos, consideravam as sorores, claustrais ou terceiras, como templos de Deus, valorizando a vocação contemplativa das mesmas, as suas práticas penitenciais e as suas orações que intercediam pela misericórdia divina e por intenção do progresso da ordem em geral. Não menos importante foi a sensibilidade e abertura demonstrada pelos frades pregadores para com os irmãos leigos terceiros e o apoio que concederam à instituição de confrarias como as do Nome de Jesus, da Virgem do Rosário e algumas outras, populares ou mais elitistas, patrocinadas por santos dominicanos como São Domingos, São Pedro Mártir, São Tomás de Aquino, esta muito elitista, Santa Catarina de Sena, São Vicente Ferrer, ou no espaço lusitano, Gonçalo de Amarante e ainda o conhecido Corpo Santo. Para a Espanha foi enviado Frei Soeiro Gomes, português, que se tornou no primeiro provincial dominicano da Península Ibérica, vindo e trabalhando neste território que era, como sabem, a pátria de nascimento do próprio São Domingos, fundador da Ordem. Em 1218-19 são fundadas casas da Ordem em Bolonha, aqui se realizando duas, aqui se realizando em 1220 o primeiro capítulo geral. Domingos faleceu precisamente a 6 de agosto de 1221, recebendo canonização do Papa Gregório IX em 1234. Naquele tempo, a Ordem expandia-se significativamente por toda a Europa e o número dos seus frades e sororas multiplicava-se geometricamente. Os modelos pastorais desenvolvidos pelos frades de São Domingos nos séculos medievais, verbum e exemplo, pela palavra e pelo exemplo de vida, atraíram muitos fiéis às igrejas da Ordem de São Domingos. Fiéis e vocações de religiosos conventuais, frades e monjas, recrutados predominantemente entre os estratos sociais das aristocracias urbanas, mas também no seio das esferas nobiliárquicas, ou seja, daqueles grupos da sociedade de onde saíam geralmente os cônegos das catedrais. São Domingos, o fundador, era um cônego de uma catedral, como sabem, e o demais clero destinado a benefícios, prebendas, vagas nas fileiras e nas carreiras eclesiásticas do tempo. Já Jacques Le Goff e na sua esteira José Matoso, para o caso português, assinalaram que a presença de conventos dominicanos nos centros urbanos medievais indicia que essas vilas ou cidades se destacavam por terem uma população considerável e entre os seus habitantes hierarquias económicas procedentes diversificadas e fortes. Eram também centros urbanos de prestígio, essas vilas e cidades, em que se multiplicavam igrejas paroquiais e colegiadas, nas quais reis e magnatas levantavam os seus castelos, palácios e panteões, ou capelas funerárias. Eram centros, praças mercantis e portuárias dinâmicas, centros escolares e culturais atrativos, lugares de hospitalidade e de assistência a doentes e pobres. Tenha-se presente o caso português, em que alguns dos primeiros dominicanos a atuarem no reino eram justamente físicos, médicos, como Frei Gil de Santarém, que morreu em 1265, para além da boa operacionalidade das enfermarias e das boticas, das drogarias, dos seus conventos, tornando, portanto, dizia, estes centros urbanos como espaços muito apetecíveis para a fixação de casas masculinas, mas também femininas, das mais diversas ordens religiosas, que não apenas os dominicanos. Nas praças desses centros urbanos, os sermões dos frades pregadores encontravam o seu palco privilegiado, permitindo aos religiosos difundir a palavra evangélica e a doutrina e a dogmática cristãs, devidamente sujeitas ao filtro da ortodoxia aprovada pela hierarquia da Igreja, a fim de erradicar heresias e cismáticos e doutrinas desviantes, e com o sucesso dos sermões dos hábeis frades dominicanos,
cultos e bem preparados para tais missões, do exemplo das suas vidas e da notícia dos milagres operados por intercessão dos seus patronos, santos e mártires, especialmente os dos seus irmãos no hábito que haviam sido elevados aos altares, vinha também a procura dos sacramentos e das liturgias, das missas e dos ofícios dominicanos, a descoberta e adesão a novas devoções e mistérios divinos, como o da recitação do Rosário, ou as devoções ao Corpus Christi, ao nome de Jesus, aumentando as esmolas e as doações dos fiéis, multiplicando-se as encomendas de missas por intenção da salvação das almas do purgatório, contratando-se jazigos e sepulturas nas suas igrejas, capelas e sufrágios, aumentando assim as comunidades e ampliando-se as igrejas e os conventos. Permita-se assinalar que os frades dominicanos não se confinavam apenas às cidades. Filhos de uma cristandade ocidental em expansão económica, privilegiavam o estudo, como vos disse, da Sagrada Escritura em diferentes graus, frequentavam as universidades como escolares e como mestres das suas cátedras e eram fortemente viajantes, ainda que simbólico, mas porque me parece demonstrativo justamente esta realidade histórica itinerante dos frades pregadores, tenha-se presente que 3 dos primeiros santos da ordem em terras luso-galegas estão associados à construção, a partir de esmolas, de vivências anacoréticas, de pregações, de graças e milagres por eles operados, estão associados justamente à construção de pontes sobre rios de difícil passagem, a saber, São Gonçalo de Amarante, no rio Tâmega, São Lourenço Mendes, junto a Cavés, também no rio Tâmega, mas mais a sul, e São Pedro Gonçalves Telmo, Corpo Santo, na Ponte Moledo, junto a Ribadávia, na Galiza. Os dominicanos, à semelhança do exemplo do seu fundador, efetivamente viajavam muito. Quase poderíamos defender, enquanto historiadores, que as fontes que nos documentam os dominicanos medievos nos apresentam frequentemente fora do convento, necessariamente pela natureza da sua formação claustral e ainda intelectual, depois de estarem obrigados à missão pastoral, que extravasava as paredes das suas igrejas e se alargava a outros palcos e lugares onde não tinham conventos instalados, mas que nem por isso deixavam de visitar e frequentar. Isto aplica-se mesmo a lugares rurais, quiçá procurados em contextos de festas e de romarias populares, sazonais, onde importava pregar e estar no meio do povo pelo serviço que prestavam enquanto capelães a reis e magnatas, ou ainda como enviados ou embaixadores ao serviço dos papas e dos bispos, das cortes régias e senhoriais, acompanhando até peregrinos, cruzados e outros guerreiros. Não deixa de ser significativo, por exemplo, o caso português, onde parte relevante das primeiras casas dominicanas foram estabelecidas em importantes centros urbanos portuários, marítimos e fluviais, como sucedeu com Santarém, Coimbra, Lisboa, Porto ou Aveiro, ou outras fundações que não se afastam das proximidades dos portos marítimos atlânticos portugueses, caso do Convento de Guimarães, relativamente próximo de Viana, Caminha, Vila do Conde, Matosinhos, Leixões ou Porto, ou da Batalha, vizinha dos portos extremanhos, dos Coutos de Alcobaça, especialmente a da Pedreneira, Nazaré, e que alguns dos santos primitivos da Ordem estejam associados justamente a vilas portuárias, como São Pedro Gonçalves Telmo, fundador do Convento Dominicano de Guimarães, falecido em Tui e muito venerado entre as comunidades piscatórias, sobretudo as do Algarve, no sul de Portugal, e com região esta com conexões e ligações com as cidades da Andaluzia e também atlânticas. Ou ainda conexões com as cidades marroquinas, onde, aliás, no meio do mundo muçulmano marroquino, onde se documentam missões dominicanas, já no século XIII, bispos dominicanos nomeados para Marrocos, mas onde a implantação dominicana, apesar da criação de algumas tentativas de fundação de conventos, aqui estou abreviando e estou a apontar mais para o sul de Portugal, onde os dominicanos, apesar de frequentarem nas suas viagens marítimas, sobretudo, muito o Algarve português, nunca conseguiram fundar com sucesso um convento. Tentaram 2 vigararias, mas desapareceram rapidamente, o que é relevante.
Dizer-vos que, de facto, os dominicanos se instalam sobretudo no litoral, não se instalam muito próximo da fronteira com Castela e Leão, eventualmente porque esses são servidos por dominicanos leoneses, dominicanos de castelhanos, não é? Mas também dizer-vos que as relações dos dominicanos privilegiaram efetivamente os bispos das dioceses de Braga, mas apenas no litoral, entre o rio Tâmega e o rio Douro, portanto a região mais ocidental do norte do país. Depois o bispado de Coimbra e o bispado de Lisboa, que são os dois grandes centros de multiplicação de casas, e são nestes lugares, portanto nestes bispados litorâneos, que efetivamente decorrem, diremos, os grandes acontecimentos formadores e de expansão da própria ordem. No século XIII, segunda metade do século XIII, os dominicanos avançam para o Alentejo português com fundações na região de Évora, mas e Elvas, mas são relativamente modestas. Um recurso que nós historiadores temos de olhar é que, para interpretar melhor esta penetração da vida dominicana no reino, é não nos ficarmos só pela fundação dos conventos, a geografia dessa fundação, mas também procurarmos vestígios da passagem das missões dominicanas no território. As feiras que eles frequentavam, as igrejas paroquiais, seculares que eles visitavam e onde pregavam, onde confessavam, onde exerciam missão, não é? E isso vê-se, por exemplo, em informação, diria, de segunda ordem, como, por exemplo, títulos de paróquias dedicados a São Domingos, ao santo fundador da ordem. Isso mostra que há uma ligação dos dominicanos a territórios onde não há conventos, por exemplo, não é? Ou ligações a presenças anacoréticas, como por exemplo foi o caso de Amarante em relação ao São Gonçalo de Amarante, não é? Onde eles exerciam a caridade, a hospitalidade, geriam albergarias, naturalmente exerciam missão dominicana, não é? E isso leva a deixar marcas. Ou ainda, como aqui indico, a fundação de ermidas, de pequenas capelas por o território, que geralmente apontam os itinerários que eles percorriam nas missões a que tinham de levar a cabo. Isso dá-nos depois uma geografia da implantação dominicana bastante mais densa do que só termos a marcação dos conventos por si mesmos. Não é? É importante, mas o frade dominicano não ficava dentro do convento. Não é? E, a sua ação era muito, muito fora de paredes do convento. No pedido enviado por Pedro, bispo do Porto, ao capítulo provincial de Burgos, em 1237, pedindo aos padres dominicanos que fundassem um convento na cidade do Porto, avança-se o argumento de que importava espalhar o fogo do amor divino, limpando a malícia dos pecados, os excessos e desaforos que graçavam naquele território. Estamos na diocese do Porto, em 1237, e dizia o bispo, aqui na sua diocese, mais do que noutras partes de Portugal, sobretudo nesta linha do Rio Douro, do Porto, onde, dizia ele, graçavam os pecados, os desaforos e, enfim, não direi heresia, porque eles não usam a palavra, mas está presente justamente a provocação à dogmática da Igreja neste espaço. E é justamente nesta linha comercial que o Rio Douro tem, por onde exportam os vinhos que depois vão para o norte da Europa, já no século XIII, etc., que eles estão muito atentos, e é preciso fundar um convento no Porto, justamente para controlar esta área destes três bispados, Porto, Braga, Lamego, nesta linha, neste eixo de navegação e de penetração no interior, que era o Rio Douro. Frei Lourenço Mendes, do convento de Guimarães, venerado em toda a Idade Média por santo e santo milagreiro, mas que nunca foi canonizado ou beatificado por Roma, deslocava-se em missões de pregação a Trás-os-Montes, perto, portanto, da fronteira com a área leonesa, e junto à cidade de Chaves, onde pregava, ter-lhe aparecido um anjo que lhe confiou uma caixa contendo relíquias, que ele depois transportou para o convento de Guimarães,
e essas relíquias foram depois colocadas num relicário que é em madeira, que era um díptico que ainda hoje existe, que se abre como um livro e carregado de caixinhas, de quadradinhos, de quadras com relíquias dos santos que o anjo entregou nessa aparição maravilhosa perto de Chaves. Em 1279, Frei Lourenço Mendes assinou e selou uma composição entre a sua casa e a casa dos frades dominicanos do Porto, partindo as terras de missão para uns e outros, a fim de que não houvesse contencioso entre os dominicanos do Porto, que ficavam com uma região, e os dominicanos de Guimarães, que ficavam com a outra região. Eu vou avançar. Trouxe-vos este mapa, efetivamente, para vos sublinhar estes aspectos, aumentar a perspectiva da densidade da herança dominicana no território, por um lado, e esta importantíssima relação para se compreender a presença das ordens religiosas nos territórios, que é a relação com os poderes episcopais. Os bispos são muito importantes e sem a boa compreensão dos bispos não pode haver fundações de qualquer convento ou qualquer mosteiro, qualquer que seja. Não é? Portanto, isso é bastante significativo. Os primeiros conventos dominicanos a serem fundados em Portugal foram os de Santarém, Coimbra, seguidos pelo Porto, Lisboa e Guimarães. Os conventos a sul do Tejo foram mais tardios, como vos disse há pouco. Isto no século XIII. No segundo surto do Portugal dominicano, vai decorrer entre finais do século XIV e começos do século XV. Este segundo surto de fundações dominicanas é marcado especialmente por fundações observantes da mais estrita observância da regra e dos princípios fundacionais da ordem, sobretudo, e na linha da frente, uma vez mais, as casas femininas, extremamente rigorosas, extremamente de estreita observância, como eles dizem, mas também algumas masculinas. Como se pode observar pelo mapa que projeto, os dominicanos agora vão se estabelecer, sobretudo, vão aumentar as suas casas, sobretudo na região em torno de Lisboa, com fundações observantes significativas neste caso. Tanto o primeiro período fundacional, século XIII, como este segundo, XIV-XV, dominado por casas observantes, foram tempos de ouro na história da presença dos dominicanos em Portugal. O primeiro ciclo conta com os santos fundadores, como São Frei Gil, São Frei Pai de Coimbra, São Frei Pedro Gonçalves Telmo e São Frei Lourenço Martins, e o segundo ciclo será marcado pela empenhada associação da Ordem ao culto dos santos da dinastia da família real de Avis. Fernando, o mártir de Fez, que morreu em 1443 no cativeiro em Marrocos, e Joana, princesa, que morre em 1490 no convento de observância de Jesus de Aveiro, e dizer-vos que há, de facto, uma irmanação muito interessante entre a ordem dominicana e o culto dos reis de Portugal, particularmente dos corpos santos dos reis de Portugal. Imaginem que, falei-vos de dois, a princesa Joana e o mártir de Fez, que estão na batalha. A princesa Joana está em Aveiro, mas na própria batalha há outros reis e rainhas que também tinham algum culto que os dominicanos acarinhavam, particularmente, e por estranho que possa parecer, o mais citado corpo santo régio na batalha é o do rei Dom João II, que fazia milagres, e portanto é estranho, porque foi um rei extremamente violento, como sabem, e portanto chamar a atenção para este aspecto deste casamento entre as casas dominicanas e os cultos régios, os cultos de santidade régia da família, da dinastia de Avis. Este é o mosteiro que os dominicanos, que o rei oferece aos dominicanos em 1387 e onde, a partir de 1415, os reis de Portugal vão sepultar-se. Os reis, as rainhas, os filhos dos reis, os infantes reais, estão todos sepultados, e este é o lugar de culto por excelência da realeza portuguesa, da memória da realeza, e onde estão os corpos, os tais corpos, as relíquias desses corpos santos da realeza portuguesa. Ao sucesso da expansão e da implantação
da ordem por toda a cristandade medieval, que respondia o mérito da pastoral dos próprios dominicanos. Não teria bastado a sua proficiência na interpretação da Sagrada Escritura e na pregação evangélica, a sua capacidade de se relacionarem com diferentes estratos sociais, a sua penetração nas casas reais, nos solares da alta nobreza ou até a sua presença requerida por outras ordens religiosas. Mais uma vez, seja-me permitido referir aqui o caso de Portugal, onde se documenta a presença do primeiro dominicano na Ibéria, Frei Soeiro Gomes, tirando o São Domingos, que andava junto à corte da Rainha Dona Mafalda, a fundadora, a reformadora cisterciense do Mosteiro de Aroca, onde ia pregar, ou as homilias de São Frei Gil de Santarém, nos mosteiros também cistercienses de monjas de Celas de Coimbra e de Lourvão, perto de Coimbra. Registra-se também alguma proximidade entre dominicanos e cones regrantes de Santo Agostinho, nomeadamente no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, a principal instituição cultural religiosa daquele tempo, depois seguida também por Alcobaça, no Mosteiro de Lisboa de São Vicente de Fora. As dificuldades neste campo, ainda assim, por vezes surgiam, mas dificuldades muito conjunturais. Uma parte do sucesso pastoral dos dominicanos deve atribuir-se aos exemplos de santidade e de vidas virtuosas cultivados e propalados pelos próprios pregadores desde os primeiros momentos da fundação da Ordem. Tenha-se presente o caso de Domingos de Gusmão, fundador, para cujo processo de canonização se recolheram testemunhos sobre a sua vida exemplar, os seus milagres, procurando-se associar os pilares identitários da Ordem às manifestações sobrenaturais protagonizadas pelo patriarca fundador. São Domingos mereceu várias agiografias, especialmente ao longo do século XIII, desde logo a que lhe dedicou Frei Jordão de Saxónia, ampliada pouco depois pelas agiografias de Pedro Ferrand e de Gérard Frachet, pela Crónica Ordinis, uma crónica que é feita com o historial da Ordem, uma composição eclética, e ainda pelas agiografias de Cernay, de Humberto de Romain, de Constantino de Orvieto e de Bartolomeu de Trento. Todas do século XIII e início do século XIV. Nesta matéria, cumpre recordar a compilação das Legenda Áurea de vidas de santos devido ao dominicano e bispo de Génova, Giacomo de Varese, Beato Tiago de Voragine, composta cerca de 1260, e ainda, que mais tardio, o compêndio de Bonino Mombriccio, Sanctuarium Selvita Sanctorum, impressa em Milão em 1480. Há outros muitos, citei apenas dois. Efetivamente, parece ter havido, logo entre as primeiras gerações dominicanas, um grande empenho em escrever as histórias de vidas exemplares, escrevendo-se biografias mais do que as geografias. Os primeiros dominicanos têm muito esta noção de que aquelas vidas exemplares que eles narram às centenas não são de santos, mas são efetivamente de virtuosos, de vidas de virtude, não é? Até porque, sendo tão ortodoxos e tão dogmáticos como era, não iriam canonizar o que não estava canonizado de acordo com as regras da própria Igreja. Efetivamente, parece ter havido, entre as primeiras gerações dos religiosos dominicanos, um grande empenho em escrever e divulgar as histórias das vidas exemplares, escrevendo-se biografias e compilando-se Exempla Vitae Fratrum. Sublinhe-se este aspecto importante da consciência identitária das primeiras gerações dominicanas, isto é, a sua consciência coletiva de irmãos que eram exemplos pedagógicos de vidas dignas de imitação, não lhes chamando propriamente santos. A relação de vidas de cristãos exemplares na fé tem uma longa tradição didática na história monástica geral. Como se sabe, entre os dominicanos, uma dessas primeiras compilações de Exempla deve-se a Estevão de Bourbon, faleceu à volta de 1261, autor do Tractatus de Diversis Materiis Predicabilibus, onde recolheu cerca de 3.000 exemplos de vidas louváveis, de vidas virtuosas. Este tipo de compilações era bastante útil para as homilias que os frades pregadores autorizados a pregar tinham de proferir e que tinham necessariamente de preparar e que tinham de ter ideias e informação para as poderem fazer e, portanto, estes instrumentos de trabalho eram bastante relevantes. Entre 1297 e 1308, um outro dominicano,
Arnaldo de Liège, compôs uma outra obra, o Alphabetum Narrationum, onde se poderiam encontrar, por ordem alfabética, outros milhares de exemplos de milagres e de intervenções maravilhosas associados a dominicanos e a outros santos. Na sequência do capítulo geral de Paris de 1256, foi cometida a Frei Gérard Frachet, Geraldo Frachet, a composição de uma obra que reunisse as vidas exemplares dos frades da Ordem. No prólogo dessa obra, redigido por Frei Humberto de Romans, que era o geral da Ordem nesse tempo, ele escreveu uma carta que diz que era um dever passar-se a escritas as vidas dos irmãos, edificantes e dignas de louvor, para que se perpetuasse a memória deles. Além disso, dizia Humberto de Romans, nessa carta, esse era o bom exemplo da tradição da Igreja, lembrando os casos a propósito de recolhas de vidas exemplares da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, o livro de Barrelão, de São João Damasceno, as colações dos padres de Cassiano, os diálogos de São Gregório Magno, os martirológios de São Jerónimo, de Beda, o Venerável, de Flor de Lyon, de Ado, de Vienne, de Usuardo, de Saint-Germain, de São Gregório de Tours, ou de Pedro de Cluny, entre tantos outros opúsculos escritos sobre tal matéria. É o próprio Humberto de Romans que elenca esta tradição da Igreja da reunião das vidas exemplares e diz que é nesse fio de memória e na análise também dos martirológios que ele próprio está a prefaciar o trabalho que o Gérard de Frachet tinha composto. Para a coletânea das vidas dos irmãos de Frachet, foram recolhidas relações de muitos frades de diversas nações, as quais ficavam desde então in perpetuum ad fratrum consolationem et spiritualem profectum, palavras de Humberto, para consolação espiritual dos frades e proveito da ordem. A leitura das vidas dos padres antigos fazia parte do cotidiano das comunidades dos pregadores de Santarém desde o seu começo. Este convento, o primeiro em Portugal, como disse, fundado entre 1220 e 1225, já estava fundado em 25. Há uma notícia sobre os seus começos que atesta que, em 1230, os pregadores de Santarém entregaram como penhor por certa cruz de cobre que os monges de Alcobaça cistercienses lhes tinham emprestado, provavelmente uma cruz processional. Os frades de Santarém emprestam aos monges cistercienses de Alcobaça um códice, um librum de vitis, um libro de vitis sanctorum. É uma troca, é um empréstimo pela cruz de cobre. Os dominicanos mandam para os monges de Alcobaça uma vida de santos, um manuscrito, o que significa que eles o tinham logo na fundação do convento. Estamos em 1230, eles tinham uma biblioteca funcional e operacional. Gérard Frachet, ligado a Limoges, na Provence, em França, tinha as Vitae Frato concluídas no ano de 1260. Vejam, 1256 é a decisão do capítulo geral, em 60 a primeira versão do livro está concluída. Vindo a falecer no seu convento, justamente em Limoges, em 1271, e esta primeira versão das vidas dos irmãos vai sofrer pequenas aperfeiçoamentos, alterações, interpolações depois da versão de 1260, anteriores, todavia, à morte de Frachet em 1271. A obra foi estruturada em 5 partes, a saber, a primeira dedicada à Ordem, a segunda consagrada à vida de São Domingos, a terceira parte recupera a informação de Frei Jordão, de Saxónia, sobre o fundador e sobre a Ordem, a quarta parte considera o progresso da Ordem, os avanços da Ordem, e finalmente a quinta parte é toda dedicada aos frades falecidos. Segue-se um apêndice e uma breve crónica dos principais acontecimentos da Ordem. Refira-se que alguns códices, como nomeadamente o A, que está na sede em Santa Sabina, em Roma, ou um outro códice, alguns dos passos de Gerardo foram retocados, como vos dizia, já no final da sua vida. Vou avançar uma série de informações. É neste códice, nesta obra, que nós encontramos informação relevante sobre a vida de Frei Gil de Santarém e dos outros principais santos dominicanos fundadores de conventos no território português.
A narrativa relativa ao convento, à fundação do Mosteiro de Lisboa, que decorreu no ano de 1241, apesar, desculpem, eu não traduzi, mas faço aqui um resumo rápido. Aquela narrativa diz basicamente que certas mulheres, lá estão as mulheres outra vez no princípio de todas as coisas, não é? Estavam de noite, não é? E têm uma visão em que vê uma escada que desce do céu e que descem por ela, enfim, seres divinos, um diácono, um subdiácono, um presbítero, e cada qual traz as suas alfaias, o turíbulo, a cruz, o que seja, e vão diante dessas mulheres, que eram mulheres, enfim, um bocadinho madalenas, não é? Vão-lhes mostrar o sítio em que o convento, a igreja vai ser demarcada e fundada. É um tópico que se usa muito na fundação dos templos, que está no Gênesis, mas é também uma apropriação, ou pelo menos há um certo paralelo, entre uma outra visão que São Bernardo de Claraval teve, em que ele também viu uns anjos que desceram do céu e que lhe demarcaram uma igreja onde ela tinha de ser construída, não é? E este tipo de tópicos vai-se transmitindo, não é? Vai sendo copiado e plagiado, adaptado, e é um bocadinho aquilo que vemos neste exemplo de Lisboa, que diz Frachet que lhe foi enviada a informação que sai de Portugal e que é enviada entre 1256 e 60 para Gerard Frachet em Limoges, não é? Diz a legenda que naquele sítio antes da fundação costumavam pregar alguns frades da ordem. Viviam nas suas imediações, junto a uma igreja chamada Santa Maria da Escada, num monte, algumas mulheres, das quais tiveram essa visão que eu vos resumi rapidamente. Não é? A obra das Vita Fratrum, de Frachet, permaneceu a par das coletâneas dedicadas à vida de São Domingos, como uma fonte matricial da identidade coletiva dominicana durante toda a Idade Média, e é ela que vai alimentar toda a cronística barroca renascentista da Ordem. É notável como estas centenas de vidas recolhidas por Frachet vão ser o pilar em torno do qual, o eixo em torno do qual toda a cronística de santidade da Ordem em toda a Europa vai alavancar. É o lugar a que se retorna constantemente. É uma fonte matricial da identidade coletiva dominicana. Nela dá-se testemunho do nascimento e consolidação da Ordem, dos frades pregadores, pontilhada por centenas de religiosos e leigos protagonistas das manifestações prodigiosas e extraordinárias que demonstravam o favor divino que tocava a Ordem. E é isto que eles estão também a querer dizer, é que estas vidas tocadas pelo maravilhoso, tocadas pelo favor divino, significa que Deus está com a Ordem. Deus não está contra a Ordem. Não é? E eles precisam de afirmar isto endogenamente, por educação, da formação dos seus próprios irmãos, mas também afirmá-lo exogenamente como imagem de propaganda da própria Ordem, num contexto muito concorrencial de surgimento de outros desafios, de outras ordens religiosas, de outras oportunidades de vivências espirituais. As preciosas referências conservadas nesta obra sobre Frei Gil Spano ou de Santarém são muito elucidativas. Não se faz apenas o elogio de um dos patriarcas da geração dos fundadores da Ordem, porquanto o exemplo de Frei Gil de Santarém, de vida dominicana, demonstrava o modelo ideal das virtudes que deviam inspirar não somente os fratres comuns na procura da santidade, mas também, e muito especialmente, os próprios membros da hierarquia que administrava a Ordem. Frei Gil, quando o seu noviciado em Paris, o que sucedeu cerca de 1224-25, era incansável no cuidado dos irmãos enfermos. Ele era médico, era físico, tratando-os e zelando pela boa ordem das celas. Novice em Paris, em 1224-25, a todos mostrava boa cara, face alegre, dando-lhes exemplo na oração e na devoção, ensinando os irmãos com caridade fraterna e boas palavras. Não conhecia a ociosidade, ocupando o tempo constantemente na oração,
na leitura, no ensino, na meditação, ouvindo as leituras das vidas dos Padres Santos e apressando-se para assistir às homilias dos seus irmãos no hábito. Era santa e edificante a sua conversação. Incentivava todos ao amor à ordem, à santa pobreza, são palavras que estão no texto, e à obediência. Eu estou a resumir um pouco ali o que vai aparecendo. Desculpem não ter preparado as traduções, não consegui, mas o resumo que está ali é o que eu estou a dizer. Como era médico, tratava e consolava os doentes, mas sempre afirmando aos doentes que a graça da cura, mais do que a Galeno, era a Cristo que se devia. Declararia ainda ao frade que o acompanhava numa certa viagem que, geralmente, Gil experimentava momentos de iluminação, de arrebatamento e de êxtases espirituais em que se ausentava completamente da convivência daqueles que o rodeavam, não é? E é interessante porque esta informação que vai para Gérard Faché sobre os exemplos da vida dominicana nos conventos portugueses é escrita pelo próprio Gil de Santarém. É ele que envia, quando é prior provincial na Espanha, é o segundo prior provincial dos dominicanos na Espanha, a partir da década de 1230, e ele responde entre 1256, logo, enviando para o mestre-geral e para o Freixê um conjunto de testemunhos de milagres, enfim, protagonizados por muitos irmãos nos conventos portugueses que então existiam, não é? E é interessante porque há alguém mais que depois envia, Gil de Santarém morre em 1265, e há alguém que envia, isto vai aparecer na tal atualização da informação da vida dos irmãos do Freixê, que vai falar de Gil de Santarém nas qualidades que ele tinha enquanto prior, enquanto um dos gestores, enfim, um dos protagonistas da vida da ordem, não é? E as partes que ele elucida são essencialmente aquilo que é o bom modelo de um dominicano, de um prior dominicano, de um homem, de um dominicano com responsabilidades de gestão dentro da ordem, não é? Mas isto, reparem, é a informação que está a ser enviada a dois níveis, como eu vos dizia. O primeiro, os testemunhos dos santos, a recolha desses é feita pelo próprio Frei Gil, não é? E há depois alguém que manda para completar, já depois da morte de Frei Gil, dizendo: vejam como ele era o exemplo de vida para toda a ordem, e nomeadamente para os demais. O modo de vida do religioso dominicano é regulamentado desde os alvores da ordem, como sabem. Seguiam a regra de Santo Agostinho, observavam as constituições da ordem, conciliavam vida em comunidade com pastoral apostólica, adjentas, dentro e fora dos conventos. Tinham uma devoção muito particular à Virgem Mãe de Deus, zelosos nas celebrações do ofício, especialmente os das matinas, laudes e completas. Eles tinham esta ordem, sempre que estivessem perto de um convento, deviam ir dormir no convento, e, portanto, estes três ofícios, matinas e depois as completas, eles geralmente tinham que estar presentes, não é? E com alguns ritos próprios, nomeadamente a unção a expressão da água benta nas completas, que é um rito muito dominicano, que eles ainda hoje mantêm, não é? Deviam ser parcimoniosos no comer, fervorosos no zelo das almas, procurando a pureza de consciência e do coração, observando o silêncio, usando mortificações e disciplinas e silícios corporais, cuidando dos hóspedes e dos enfermos, e com alguns ritos próprios da liturgia dominicana. A sua disciplina obrigava-os à obediência, à castidade e ao estudo, censurando iras e brigas entre irmãos. Na sua formação e pastoral, tinham particular atenção para com a doutrinação acerca do purgatório e da assistência aos doentes e pobres. As suas vestes deviam ser simples e não ricas, adequadas aos tempos do inverno ou do calor. Os seus conversos celebrariam as horas, não pelo livro, porque eles não sabiam ler, mas pela recitação do Pater Noster.
E nisto conta-se este episódio do Frei João da Saxónia, em que um certo converso lhe perguntou se uma oração recitada por um frade conventual letrado tinha o mesmo valor da oração citada ou referenciada por um converso iletrado, não é? E o que ele diz é esta imagem muito interessante, que é, pensem se uma pedra preciosa nas mãos de um letrado é mais preciosa do que estando nas mãos do iletrado. É o que ele diz, que a oração é essa pedra preciosa que brilha da mesma maneira nas mãos do letrado e que vale tanto e o mesmo nas mãos do iletrado. E, portanto, este é um tipo de exemplo e de pedagogia entre a ordem. A quinta parte, faltou aqui acho que há aqui um problema, ou se perderam os slides, ou Tiago. Não está a passar. Deixou de passar, Tiago. A quinta parte das Vitae Infrato, se conseguires resolver. Mas deixou de passar. Eu vou adiantando a informação. Bom, eu vou, depois recuperamos alguns slides e fazer uma síntese para não alongar muito aqui. Se calhar estou aqui a cometer algumas infrações e os santos da ordem estão a clarear aqui, A quinta parte da obra da vida dos irmãos, do Ferrachet, diz respeito aos frades que morreram, que saíram deste mundo. E tem 8 subcategorias. Aqueles que morreram pela fé, aqueles que morreram, que tiveram mortes felizes, mortes santas, aqueles que depois de morrerem, aqueles que viram, que tiveram o privilégio de saber que iam morrer, portanto, que tiveram a visão e sabiam quando iam morrer e como iam morrer. Depois também das revelações e das aparições dos mortos da ordem que vinham falar com os irmãos vivos, avisá-los, dar-lhes informação, as aparições dos finados da ordem e os seus contactos com a sua comunhão com os vivos. Depois dos irmãos que estavam no purgatório e das penas que sofriam e que também apareciam e que diziam: eu estive no purgatório, eu estou no purgatório, preciso de missas, preciso de orações. E que depois também dos frades que foram assaltados pelas insídias diabólicas, as tentações do diabo, são imensos. Daqueles que depois de morte tiveram mortes, enfim, que revelavam as suas... Já conseguiu? E, finalmente, daqueles que apostataram. O slide tem 20 ou 30. Este era o slide que eu estava a falar, vou passar à frente. Em relação ao Gil de Santarém, nós temos aqui estes dois slides que eu estou a mostrar são os exemplos de irmãos que o Frei Gil de Santarém escolheu para enviar para o Ferrachet. Por exemplo, o Frei Pedro, médico, que tinha resultados maravilhosos nas suas intervenções na enfermaria do convento de Santarém. A história de um superior que faleceu e que apareceu a um frade no dormitório, clamando com grande estrépito: acordai, frades, porque dormis, não é? Os fantasmas da ordem, as almas penadas da ordem que estão a aparecer. O caso do Frei Martinho, converso do mesmo convento, que perdisse o dia da sua morte. O caso de Frei Domingos, converso hidrópico, que tinha doença de excesso de água nos tecidos, a quem apareceu Santa Ágata. O caso de um outro frade converso, que a mãe e uma filha que estavam no purgatório vieram visitar
e ele perguntou, mas como é que vocês tiveram autorização para vir ao mundo dos vivos? E elas dizem, foi Nossa Senhora e Jesus que nos autorizou a vir cá pedir a intercessão. O caso do Frei Fernando, que tinha sido chantre da sede de Lisboa, pessoa de grande autoridade e que levou uma vida santa e louvável de conversação e que morreu no convento de Santarém havia 4 anos. Ele morreu em 1225, que significa que o convento estava fundado em 1221, e que era, aliás, consanguíneos do próprio Frei Gil. O caso de um capelão do Bispo de Lisboa, que processou, e o caso do Frei Pedro Ferran, que era um santíssimo, tinha sido educado no trito na ordem e doutor, e que tinha exercido a medicina muitos anos em toda a Espanha e que tinha iluminações e outro tipo de fenómenos maravilhosos. Esta compilação de vidas dos dominicanos pelo Frachet surge ainda no capítulo 9, ou seja, na parte dedicada às narrações dos irmãos que depois de morrerem floresceram em milagres. 2 vidas dominicanas que interessam a Portugal, Frei Pai de Coimbra e Frei Pedro Gonçalves Telmo, este de Tui, como vos disse. A orgânica e regulamentação dos dominicanos, plasmadas nas Constituições. Bom, deixem-me só dizer-vos que estou a passar uma informação para não ser tão maçador, mas estes são os milagres que não aparecem já em Frachet, mas que são recolhidos em Portugal e que depois vão ser reproduzidos e copiados pelos cronistas, sobretudo modernos, e que nos chegam a partir dos cronistas do Renascimento. O André de Rezende, o Baltazar, todo um conjunto de cronistas da Ordem que bebeu de fontes medievais onde estavam estes milagres. Essas fontes hoje não existem mais, desapareceram, mas temos as notas e as traduções e as retroversões, porque o Rezende publica em latim essa mesmo, e tenho aqui uma listagem do tipo de milagres que o Frei Gil de Santarém exercia. Na orgânica e regulamentação dos dominicanos, plasmadas nas Constituições aprovadas nos capítulos, reformadas e atualizadas ao longo do tempo, e que foi sistematizada por Humberto Romães, quinto mestre-geral da Ordem, nas suas obras da vida regular. Ele governou a Ordem entre 1254 e 1262. Eu peguei no livro dos ofícios da Ordem, nas instruções dos ofícios da Ordem, e selecionei por mim os conceitos que eu acho mais fortes, mais densos. Há alguns que são muito repetidos nas instruções, outros porque acho que são bastante significativos para a ordem geral, como por exemplo a paciência, a pobreza, o pecado, a pregação, o pregador, etc. Os salmos, o estudo das tentações, o temor. Temos aqui um vastíssimo conjunto de valores, de conceitos que eram minuciosamente trabalhados, regulamentados entre os dominicanos, não é? E que podereis ver tudo aquilo que preocupava a formação de um dominicano e tudo aquilo que obrigava à excelência da atuação da sua exemplaridade. Frades de vida exemplar, alguns dos quais mereceram o crédito da santidade, ainda que os seus processos de beatificação e de canonização só se tenham tornado numa verdadeira questão canónica nos séculos modernos. Há muito culto a santos, nomeadamente dominicanos, que é local, que é diocesano, e que nunca foi uma questão canónica. Só se torna uma questão canónica e só se resolve geralmente no século XVII ou XVIII, que é significativo. Para nós historiadores isto é importante. Esta asserção aplica-se à maioria dos santos medievais dominicanos portugueses, alvo de devoções e cultos locais no século moderno. E não só dominicanos, porque, por exemplo, nós temos alguns santos reais como Santa Isabel de Portugal, Santa Mafalda, Santa Sancha, que são Santa Mafalda, que têm devoção medieval e que são no século XVIII, a beatificação no XVI e depois a canonização no século XVIII. E alguns não se chega sequer a conseguir a canonização. O mártir de Marrocos nunca se conseguiu, e outros que falharam completamente. Joana a Princesa também só se conseguiu a beatificação, nunca a canonização. Como se referiu, o Frachet, usando a informação que Frei Gil lhe remeteu,
Há duas referências a dois outros frades importantes, que é o Frei Pai de Coimbra, também conhecido pelo Pai Pequeno. Ele devia ser pequenote, de pequena altura, mas foi um dos bons pregadores que a Ordem teve. Ele morreu em cerca de 1240 também, e deixou um sermonário que os monges de Alcobaça, os monges de São João de Tarouca, são cistercienses, quiseram copiar, não é? E os sermões de Frei Pai de Coimbra, que estão publicados e divulgados, têm informação magnífica para os medievalistas. Eu valorizo, por exemplo, a informação dos sermões que ele pregou, onde fala da prédica com os muçulmanos, com o Islão, não é? Como, por exemplo, logo no primeiro sermão que aqui está, em que ele é um sermão, portanto, coligidos em latim. Naturalmente, os sermões não eram pregados em latim, os sermões eram pregados ad gentes na língua das populações. É evidente que o latim era só para eles, mas são preservados. Santo António é a mesma questão, aqui estamos entre os dominicanos, são preservados dentro da Ordem na língua erudita, que é o latim, e para a formação dos próprios pregadores da Ordem, para informação e exemplos de sucessão, não é? O Frei Pai de Coimbra também, depois de morto, realizou muitos milagres, nomeadamente, e acho isto bastante interessante, de curas de mouros, de sarracenos. O que mostra a preocupação que os dominicanos tinham com a pregação evangélica no meio dos infiéis, não é? E o Frei Pai de Coimbra demonstra-o bastante bem, que são um conjunto as populações iam buscar a terra do túmulo do Frei Pai, misturavam-no nas bebidas e curavam. Houve um milagre interessante que é um bocadinho alquímico. Eles não tinham cobre, não tinham bronze suficiente para fundir o sino do convento de Coimbra, então foram buscar a terra à sepultura do santo, e o sineiro, o fundidor, fundiu com a terra da sepultura, e o sino que obteve foi o mais maravilhoso sino em termos de sonoridade que alguma vez se tinha ouvido na cidade medieval de Coimbra. Um milagre. Aqui há umas certas alquimias que eu ainda falarei, porque o São Frei Gil de Santarém teve uma fase alquímica ocultista bastante interessante. É este Frei Pai de Coimbra, também chamado Pequeno, que se atribui justamente a este humiliário que eu vos estou a mostrar, e a preocupação dos assuntos contemporâneos do seu tempo, nomeadamente a Guerra da Cruzada e da conversão dos sarracenos, que o preocupava e que vem ao de cima, mas também os sermões sobre São Domingos, importantes para ver, estamos em 1230, sensivelmente, para ver este culto da identidade da Ordem e de propagação dos exemplos dos santos fundadores, neste caso Domingos, entre os próprios dominicanos, nesta primeira e segunda gerações deles. Em 1258, o bispo de Tui fez chegar ao capítulo geral de Toulouse uma compilação com 180 milagres de Frei Pedro Gonçalves Telmo, também designado Corpo Santo, da particular devoção dos mariantes, dos navegantes, registando-se vários exemplos de graças extraordinárias por ocasião de tempestades marítimas, alcançados por sua intercessão. Frei Pedro Gonçalves Tui curava tudo: leprosos, endemoniados, surdos, cegos, mudos, escrofulosos, gotosos, tudo. Era um santo verdadeiramente de medicina geral, porque não havia nada que ele não conseguisse. A invocação do santo são milagres depois da morte do santo, embora em vida já se lhes reconhecesse santidade. Os exemplos de outros frades pregadores de Portugal, para além dos nomes recolhidos nas Vitas Frates, os frades identificados como santos, encontram-se em diversas fontes, geralmente tardias, nas quais se projetam exemplos de vidas de religiosos entrevistas pela sensibilidade pró-tridentina e formas de religiosas já barroquizantes. Os cronistas, filhos destas épocas, desdobram-se na adjetivação e elogios retóricos de jejuns, vigílias, assistências ao coro, orações perpétuas,
o uso de vestuário áspero, silícios, mortificações, silêncios, enfim, procurando demonstrar a difícil via disciplinar e de clausura monástica dominicana, comparando os conventos a cárceres perpétuos, túmulos de vivos, lugares de estreiteza de vida e de renúncia extrema a qualquer conforto ou comodidade. Nos conventos portugueses, especialmente os da observância, os religiosos dormiam em camas de cortiça nua, com cabeceiras de pedra, usavam enxergões de palha, mantas rústicas do Alentejo, usando sobre o corpo túnicas ásperas de estamanha. Que São Fregil de Santarém era médico, ele próprio declara no dossiê geográfico que enviou para a Ordem, como vos disse. É ele que declara ainda ser parente de Fernando ou Fernão Chantre da Sé de Lisboa, de certo Fernão Pérez, o fundador do Mosteiro Cisterciense São Paulo da Almaziva, junto a Coimbra, em 1220. Este Chantre do Cabido de Lisboa era sobrinho do conhecido chanceler régio português Julião Paes. Fernão Pérez terá falecido assaz idoso, cerca de 1225, e viveu, de facto, os seus últimos 4 anos de vida no convento dominicano de Santarém. Deve ter-se em conta, finalmente, que estou mais 5 minutos e vou terminar, não vos vou amassar mais. Mas deixem-me dar-vos este exemplo do Frei Gil para verem como as manipulações que existem. É preciso analisar esta informação histórica e esta documentação com muito sentido crítico, como vão compreender com aquilo que se construiu, uma perfeita falsificação sobre a filiação, o parentesco, a genealogia de Frei Gil de Santarém. Deve ter-se em conta que a genealogia nobre atribuída a Frei Gil de Santarém é dificilmente sustentável. Se o pai tivesse sido Rodrigo de Valadares, o curial da corte de Afonso Henriques e alcaide mor de Coimbra, como assinalou Aires Nascimento, que viveu nos anos 1130-1150, nunca Frei Rodrigo de Valadares poderia ser o pai de Frei Gil de Santarém, que terá nascido à volta de 1190, por aí, e que vai morrer com alguma idade em 1265. Não é possível humanamente, não é? Portanto, há aqui coisas, as cronologias não batem certo, não é? Mas ainda hoje é a doutrina oficial e está no calendário litúrgico que ele, Gil de Santarém, é filho deste curial da corte de Afonso Henriques, que morreu à volta de 1150. Não é possível, não é? Nos livros de linhagens, chamados Velho e Dião, que são obras importantes da literatura nobiliárquica portuguesa do século XIII, referem-se vários homónimos com o nome de Gil Rodrigues. Um deles, filho de um segundo casamento, Rodrigo Paes de Valadares, com Teresa Paes, da linhagem dos Sousas, e o outro, Gil Rodrigues, que foi morto por Pedro Soares Galinhar, filho de Rui Paes de Valadares, e, portanto, não pode ser o Gil dominicano. O aproveitamento destas fontes geográficas tardias pelos historiadores requer prudência, como aconselha Aires Nascimento na edição a que procedeu da vida de São Frei Gil de Santarém, da autoria de Frei Baltazar de São João. E é interessante que no martirológio da Sé de Coimbra, que é medieval, embora nos chegue numa cópia do século XVI, há um registro muito interessante que eu peço desculpa, eu tirei, mas o slide não está cá. Mas diz o seguinte: neste dia, 14 de maio, morreu o mestre Gil, que foi presbítero, cônego, tesoureiro desta igreja de Coimbra, mas que morreu entre os frades pregadores de Santarém, e está onde está sepultado. Deixou parte dos seus bens ao cabido da Sé de Coimbra, e lá em Santarém é honrado num túmulo muito honorífico. Das duas uma, ou esta fonte do livro das calendas, o livro dos mortos da Sé de Coimbra, está toda errada, não é? Eles não perceberam quem é o Frei Gil que está, ou está toda certa e tudo o que está para além disso anda errado. O passo em causa pertence ao necrológico, como eu vos disse, que tem alguns problemas de transmissão, mas o facto de acentuar que ele, Gil, foi tesoureiro da Sé de Coimbra, é honrosamente lembrado, tem um túmulo honorífico em Santarém, faz-nos atentar que provavelmente não é uma informação de pôr de parte. Não é? Na documentação coimbrã conhecida, entre 1218 e 260, encontramos referência a um mestre Gil
ao qual os cônegos de Santa Cruz de Coimbra, em 1218, emprestaram alguns livros, nomeadamente de Física ou Medicina. A carta de doação do Castelo de Arronges ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, feita por Sancho II em janeiro de 1236, nomeia entre as testemunhas um mestre Gil, físico do Senhor Rei. Será de admitir a hipótese de ser este mestre Gil de 1218 e 1236, físico do rei, a mesma pessoa? Será essa pessoa o Frei Gil Juliães, que era também físico e que é um filho do Julião Paz, chanceler do rei de Portugal, e que também era formado em medicina? Mas se este mestre Gil Juliães for efetivamente o médico do rei em 1236, o tal frade que em 1218 pegou uma série de livros de medicina do mosteiro, da Biblioteca de Santa Cruz, não é? E for o Frei Gil que está ligado depois aos dominicanos e a Santarém, então a sua filiação é muito diferente daquela que anda narrada. Ele será, portanto, mestre Gil de Juliães, filho do chanceler Julião Paz, e que efetivamente viveu e conviveu com a corte de Sancho II e com a corte do rei Dom Afonso III. O que desde logo nos obriga a reticenciar a exemplaridade purista da ordem, porque se é o mesmo homem, então ele era prior da província hispânica da ordem, fez o noviciado, era professo, mas ao mesmo tempo tinha uma ação secular significativa junto da Casa Real e fora dos conventos, não é? Isto mostra-nos que pode haver dominicanos que tinham enfim, que não eram puramente dominicanos, embora o fossem, mas que depois só nos vão chegar exclusivamente como frades da ordem, nas tradições posteriores, que apagaram estas realidades destas gerações fundacionais da ordem, que eram também hesitantes e que andavam à procura nos seus modelos e do seu caminho de exemplaridade. E o facto de se confundir muito a genealogia de Gil de Santarém é significativo do ponto de vista da areia que foi lançada sobre a vida deste que é o mais importante, direi eu, a mais importante vida exemplar dos dominicanos no Portugal medieval e que vai ter uma longa sobrevivência na literatura, nomeadamente renascentista e barroca. Tudo isto para concluir, a vida de São Frei Gil de Santarém, ou de Frei Gil de Santarém, uma vez que ele nunca foi beatificado nem canonizado, foi beatificado em 1693, quando os dominicanos se aperceberam que era gravíssimo o que se estava a passar. Ele não estava beatificado, só em 1693 é que conseguiram isso, não é? Esta nuvem do não saber se integrará ainda ao fabuloso episódio do pacto com o demónio em Toledo, cidade associada nos tempos medievais a nigromantes e praticantes das artes ocultas. É que o Frei Gil de Santarém entra também neste corpus das lendas, como tendo feito um pacto diabólico. Assinou de sangue uma carta com o diabo e durante 7 anos, naturalmente estamos a falar de lendas, não é? Viveu numa gruta, enfim, na cidade de Toledo, junto a Toledo, que era uma cidade particularmente temida nos tempos medievais, porque estava muito associada a este mundo ctónico, a este mundo dos alquimistas, dos nigromantes, das magias, do demónio em geral. E esta história, este episódio do pacto diabólico de Frei Gil com o demónio vai ser muito aproveitado pelos artistas e pelos literatos portugueses, sobretudo do século XIX e XX, para composições e produções de obras artísticas maravilhosas, aliás. Frei Gil de Santarém, o prior provincial hispânico da Ordem dos Pregadores, foi recebendo culto após a sua morte em 1265, no convento escalabitano. Como vos disse, só depois no século XIX é que vai ser resolvido, não é? A beatificação da princesa Santa Joana de Aveiro só será alcançada em 1693, conquanto existam 2 textos atribuídos, segundo a tradição, a Soror Margarida do Pinheiro ou então a Soror Isabel Dias, no Mosteiro de Jesus de Aveiro, sobre a vida da princesa da Joana Infanta. Uma dessas vidas terá sido redigida em 1513.
No Mosteiro da Batalha teve devoção o Infante Santo e o culto ao Infante Santo pelos dominicanos na Batalha foi proibido pelo Bispo da Diocese de Leiria no princípio do século XVII. Ele proibiu que se continuasse a prestar culto porque estava, não diz exatamente o porquê, mas percebe-se que havia muitos comportamentos profanos por parte das populações que acorriam ao túmulo do Infante Santo. Então o bispo, que era bastante dogmático, proibiu simplesmente o culto e acabou. Quer seja, quer não, nos conventos dominicanos portugueses existiam importantes filões de Vita e Fratrum. No de São Domingos de Santarém encontrava-se uma vida de São Fregil manuscrita, medieval, que é recenseada por Frei António de São Domingos, no seu Compêndio dos Religiosos da Insigne Ordem, publicado em 1552. Frei Luís de Sousa refere que Mestre André de Rezende, na sua Geografia Latina de São Fregil, seguiu ao manuscrito de Frei Pedro Paes, um dos escriptores antigos da vida do santo. É ele que refere ainda que havia orações para a missa do santo desde tempos imemoriais escritas. Frei António de Sena, dominicano, no Chronicon, que publicou em Paris em 1585, selecionou vários exemplos de santidade de frades, caso de Frei António de Santa Maria, que viveu em 1484, cujos milagres se encontravam num livro manuscrito que fazia parte da biblioteca do convento do Bom Jesus de Aveiro. Talvez fosse nesse manuscrito que se liam também elogios às virtudes de Frei João de Guimarães, ligado à fundação do claustro e confessor do claustro Jesus de Aveiro e confessor da infanta Dona Joana. A vida desta princesa preservava-se, segundo Frei António de Sena, num livro grande manuscrito que está no dito convento das monjas, no fim do qual está escrita a vida da Joana. As monjas dominicanas de Aveiro primaram pelo seu elevado nível cultural, como demonstram as obras hagiográficas que nos chegam. Frei Luís de Sousa fala também, a propósito do convento de Guimarães, de um manuscrito medieval de autoria, século XV, da autoria de Frei João de Braga, prior do convento entre 1410 e 34, onde se liam as memórias sobre a fundação da casa e as histórias do Frei Lourenço, associadas também aos milagres do convento de Guimarães e da área de pregação do Frei Lourenço Martins em Trás-os-Montes. Aos Santos Frei Gil, pai de Coimbra, Pedro Gonçalves Telmo, juntar-se-ão as histórias de outros irmãos no hábito, como vos disse, de Frei Lourenço, Frei Gonçalo de Amarante, contemporâneos daqueles, ligados ambos ao convento de Guimarães. Há aqui três conventos mais importantes neste processo, que são Santarém, Coimbra por causa do Frei Pai, mas apenas, e depois Guimarães. São os conventos de maior santidade que nós temos, e são os mais nevrálgicos dentro da ordem. É importante sublinhar que na época moderna se deu mais importância à recolha de exemplo de vidas religiosas dominicanas, coisa que para trás não temos tanto. As mulheres foram extremamente importantes no processo de implantação da obra, mas não há registros de vidas de santidade, tirando a Joana, mas isso já estamos no fim do século XV. Mas, curiosamente, no século XVI, o grande manancial de vidas exemplares que os cronistas da ordem nos vão dar são, sobretudo, numericamente, à frente de todos está a quantidade de mulheres de vida exemplar, muito mais do que de homens. Não é? A importância das mulheres na história da Igreja é efetivamente estrutural. Não é? As listagens muito recheadas de Frei Luís de Sousa apresenta de monjas exemplares nas clausuras lusitanas, respeitam a casos, sobretudo, do século XVI, portanto, santos seus contemporâneos. Vê-se claramente que Frei Luís de Sousa não tinha muita informação, tirando estes 3 ou 4 conventos mais centrais, não tinha quase informação para o período medieval, mas tinha muita informação para a sua época. Portanto, ele vai recolher, na tradição da ordem, centenas, quase diria milhares de exemplos de vidas de santos, sobretudo do século XVI e início do século XVII. Frei António de Sena, em 1585, elegeu 20 vidas dominicanas para o seu Chronicon. Não é? O Frei Luís de Sousa elege mais de 300 vidas para o mesmo problema. Não é? Narrativas de vidas exemplares e de milagres.
aqui é do Convento de Lisboa, o elenco do Frei Luís de Sousa. Não temos muito tempo, peço desculpa não estar agora a explorar, já agora está bastante adiantada, mas dizer-vos que há aqui muita informação para quem quiser trabalhar aqui os dominicanos, não é? E que estas fontes de informação, devidamente criticadas, dão-nos ainda muitas possibilidades para trabalhar a Idade Média. Mas quem não quiser pode trabalhar século XVI, também tem aqui muito que ver, não é? Este exercício que eu estou a fazer convosco pode fazer-se para os franciscanos, e aí também a quantidade de santos informais e para outras ordens, não é? As revelações sobrenaturais do Frei Bernardo de Morlan, que ninguém falava, que estão no convento de Santarém, desculpem, tenho que falar deste. O Frei Bernardo de Morlan, que morre em 1977, era sacrista no convento de Santarém, quer dizer que cuidava da biblioteca, era leitor e mestre dos meninos no convento de Santarém, e é interessante porque um dos milagres que lhe atribuem é o do enforcado que revive. E nós ficamos a saber que o Frei Bernardo de Morlan dava assistência aos justiçados, aos enforcados, não é? E que o convento convivia portas meias com a forca, onde os dependurados ficavam em putrefação, porque era proibido retirar os seus corpos e enterrá-los, não é? E os dominicanos de Santarém tinham o convento justamente posicionado numa paisagem que não seria propriamente a mais notável, não é? E este aspecto, o milagre do Bernardo diz-nos que eles iam dar assistência aos sentenciados, não é? Portanto, estamos a vê-los ali junto daqueles que ninguém quer, não é? Isto é interessante porque ninguém na ordem se lembrou de dizer que os nossos primeiros estavam com os leprosos, os nossos primeiros estavam com os condenados à morte, iam assistir, dar, enfim, o último sacramento a estes sentenciados. Mas vejam, foi essa a porta que desabriu o sucesso junto das populações, junto dos bispos na Igreja, não é? E esse trabalho apostólico com estes marginais, não é? Geralmente não é muito exaltado nas fontes dos séculos modernos, não é? Não tinham essa sensibilidade. As revelações naturais de Frei Bernardo de Morlan, acabei de explicar, entre outras, nomeadamente o Frei Bernardo II, muitos outros dominicanos. Isto voltou a parar, mas estamos mesmo no final. Os dominicanos dos séculos medievos, gostava de vos mostrar o último slide, porque isto parou. Os dominicanos dos séculos medievos, consegues passar? Sobretudo os dominicanos. Sim, passar? Obrigado. Os dominicanos dos séculos medievos, sobretudo estes, revelam ser em boa parte frades e físicos das doenças das almas e das suas medicinas, conquistando devoções e popularidade e afirmando-se como casos de sucesso, vidas exemplares dignas de imitação no seio da ordem dos frades pregadores. Não cumpre tratar aqui dos muitos e maravilhosos milagres operados por intercessão destes e todos os demais santos dominicanos, todos eles comungando de uma consciência espiritual profissional própria de um grupo de clérigos mendicantes em processo de gênese e crescimento institucional e de definição da sua identidade coletiva. Valorizavam a austera disciplina da vida comunitária, as práticas ascéticas contemplativas, a entrega a longas vigílias de oração, a abstinência, o silêncio, os jejuns constantes e muito prolongados, a mortificação do corpo e dos sentidos até a efusão de sangue. Os frades nos séculos medievos viajavam constantemente, o que contrastava com o género feminino, onde essa dimensão da vida dominicana não era, obviamente, aplicável. Curavam e limpavam os leprosos, os endemoniados, os cegos, os surdos, os mudos, os escrofulosos, os fistulados, os entrevados e tolhidos, os que sofriam de febres e males de garganta, ressuscitavam os mortos, socorriam parturientes e náufragos. De terra faziam alquímico bronze para sinos, da pedra bruta pontes de cantaria maravilhosas e de outros muitos prodígios e maravilhas, como visões, sonhos, revelações sobrenaturais,
estas levitações, arrebatamentos, profetismos, acontecimentos insólitos, mortes beatíficas, paradigmáticas e perfeitas, numa imensa pleia de exemplos de bem-aventuranças celestiais e outros episódios talhados para estudos da história e da geografia, da história psicanalítica e da antropologia histórica, tanto na casuística dos exemplos propriamente considerados, quanto na elaboração textual e documental dessas narrativas que são os exemplos. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor Saul Gomes. Abriremos, então, uma rodada de perguntas. Alguém se dispõe? Em primeiro lugar, parabéns pela palestra, professor. Esse assunto me interessa muitíssimo. Eu também trabalhei na minha tese de doutorado com os dominicanos, com os frades pregadores, mas os frades pregadores bolonheses. Então, enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando a respeito dessa... na verdade, a pergunta é sobre isso. Se esses frades, esses primeiros frades pregadores portugueses, se eles priorizavam algum tipo de gênero literário em particular. Eu não sei se, além do sermonário do Frei Paio, esses primeiros frades produziram outras obras também. E se produziram, se há algum gênero que se destaca. Eu lhe pergunto isso porque os frades pregadores bolonheses, eles se envolveram de uma forma muito intensa com a produção literária anti-herética, ao passo que os frades pregadores do sul do Languedoc, de Paris, os parisienses, né, tiveram uma atenção maior para outras questões. Claro, a heresia está sempre no horizonte dessa ordem, né? Mas são frades que se dedicaram mais à especulação teológica, doutrinária, exemplar. Não sei se eu fui muito clara. Obrigada, professor. Obrigada. Aproveitar mais pelo tardar da hora, uma última pergunta. Não? Nenhuma? Professor Saul? Obrigado pela questão. Há duas áreas do saber que estas primeiras gerações trabalhavam em Portugal. Uma delas é a área jurídica. Eu não tive oportunidade nem pretexto para falar de um grande problema que houve com o primeiro provincial da Espanha, que são os chamados decretos laicales do Frei Soeiro Gomes, que o rei mandou queimar e que o rei Dom Afonso II causou a animosidade do rei para com o Frei Soeiro Gomes, não é? E seguramente que ele, sendo o provincial mandatado por São Domingos para fundar conventos na Espanha, as coisas ficaram muito complicadas por causa desta atuação do Frei Soeiro a andar a publicar leis e decretos que o rei mandou queimar significativamente, não é? Mandou destruir, e se não tocou no Frei Soeiro Gomes, teriam valido padrinhos e madrinhas que teve. Portanto, esta área jurídica, sim, significativa. Há outra área do saber que ficou bastante avisada, é o saber médico. Traduções de textos, nomeadamente do árabe de medicina, de física, para latim, ou pelo menos que nos chegam em latim, depois traduzidos para português, talvez já no século XV, nomeadamente o manuscrito que está em Évora, que tem sido atribuído ao Frei Gil de Santarém, que pode não ser o Frei Gil de Santarém, mas é essa a tradição que tem, em português, tradução do século XV.
E, portanto, bibliotecas médicas, sim, nesta área da física, certo. E também historiografia e cronística, certo. Aqueles dois casos, o primeiro autor da vida de Frei Gil, que é um tal Pero Paes, e que era um manuscrito que existia em Santarém e que desapareceu, e, portanto, eles cultivavam, de acordo com as tradições da própria ordem, cultivavam a memória, e nomeadamente a cronística, a biográfica e a geográfica. E tinham bibliotecas bem recheadas, não é? E estavam bastante informados e atualizados em relação ao que se produzia na Europa do seu tempo. Pelo menos eram muito leitores. O nosso problema é que, infelizmente, as fontes se perderam muito. Devo dizer-vos isto, que no século XVII, os dominicanos portugueses mandaram concentrar em Lisboa todos os livros antigos e todos os manuscritos raros que existissem em bibliotecas dos conventos dominicanos no Portugal inteiro. Foi tudo transferido para Lisboa. Concentrado no convento de São Domingos de Lisboa. Estamos em 1620, 30, por aí, uma ordem do capítulo provincial português, e, portanto, tudo o que era tesouros e tudo o que era manuscritos foi concentrado em Lisboa. Não é? A ideia era boa, mas o problema é que em 1755 o terremoto destruiu completamente São Domingos de Lisboa, quase tudo. Não é? E, portanto, nós estamos muito privados de fontes diretas de informação e conseguimos ter aqui e acolá algumas informações, não é? Algumas informações. Eu não li, mas, por exemplo, eles narravam muito as vidas dos seus santos através de pinturas, sobretudo no convento de Santarém e de Lisboa, que era uma fonte didática assim, interessante, não é? Pinturas de milagres, pinturas de vidas, portanto, eles usavam muito a arte, a pintura, também para escrever, não por letras, mas por imagens, as histórias da ordem, não é? A questão da literatura anti-infiéis, anti-cismática e anti-herética é também um dos grandes problemas que a história de Portugal não revela ainda suficientemente, não é? Nós sabemos várias coisas, que no princípio do século XV há inquisidores dominicanos em Portugal, que o Dom João I está muito preocupado com o problema dos hereges no reino, não é? E a porta fecha-se aqui. Mas sabemos suficientemente que problemas como cismáticos, não é, e hereges estavam na ordem do dia no início do século XV em Portugal. Todavia, os únicos tratados que nós temos agora, já não contra heréticos, nem contra judeus ou contra muçulmanos, são sobretudo, há um do século XIII, que é cisterciense, que é o Frei João de Alcobaça, que escreve o único tratado, enfim, medieval português contra os judeus, não é? E temos o Frei Álvaro Paz, que todos conhecem muito bem, bispo de Silves, que escreve contra as heresias e contra os cismáticos e tudo isso. Século XIII também, não é? Mas não são dominicanos, não é? Porque o Álvaro Paz é franciscano, não é? Então, por um lado, a realidade histórica obriga a dizer isso era um problema real e seguramente que houve atitudes e ações de combate ao problema. Mas, por outro lado, estamos privados destas fontes, não é? E que eles tinham uma cultura de memória escrita, isso ficou deixei bastantes pistas para o fazer, porque faz parte da natureza da ordem, desde o primeiro momento, escreverem as vidas, organizarem, codificarem, isso está presente. Mais do que isso, nós sabemos como é que eles preparavam, por exemplo, os sermões. A ceremonária, seguramente, que os pregadores tinham que a ter e tinham que a fazer. E sabemos que eles ensinavam nos noviciados e preparavam, e, portanto, tinham que ter textos e tinham que os copiar e escrever, não é? Mas, infelizmente, não nos chega a essa documentação, não é? Chegou-nos por milagre. Porque os cistercienses se interessaram pelas pregações do Frei Pai de Coimbra e mandam copiar um códice que estaria em Coimbra, na biblioteca, que era a dos sermões do Frei Pai, que nos chega, curiosamente, numa biblioteca cisterciense.
porque foi parar a Alcobaça, não é? Já não é mau, mas eu creio que o problema não é muito diferente, por exemplo, em relação ao resto da Espanha, e que estes problemas de informação e arquivo são também significativos, não é? Então é um trabalho em aberto, há que apurar aquele João de Braga que escreveu a história de São Domingos de Guimarães. Tudo isso desapareceu, mas existia, não é? É possível que um trabalho mais profundo nos permita recolher mais informação. E depois, no século XVI, temos as monjas de Aveiro a produzirem textos muito significativos, não é? Do ponto de vista das vidas, as geografias, naturalmente, mas são escritas de mulheres, que é uma característica dos dominicanos portugueses. Mais uma vez, as mulheres estão no centro, não é? Aqui da produção cultural em relação à ordem. Sim. Podemos falar com o professor. Pelo Ivan, não, muito rápido, por favor, gente, senão ninguém jantará hoje. Por favor, só rápido. 3 palavrinhas. Boa noite a todos e a todas. Eu não vou colocar nenhuma questão. Eu só gostaria de parabenizar aqui o professor Leandro, não é? O professor Hugo, por esta iniciativa muito interessante, não é? De pesquisar os exemplos no mundo dominicano, no mundo português, daqui a pouco no mundo espanhol, no mundo francês, não é? E nós convivemos, eu acredito, com os exemplos desde o início da literatura e até antes da literatura, do momento da tradição oral, não é? Eu acho que o exemplo é um dos elementos mais básicos utilizados na comunicação humana para buscar convencer em determinadas direções, múltiplas direções, não é? Então, parabéns por essa atividade. Alguns que nós não conhecíamos, o professor, não é? Chartier é velho conhecido aqui da casa, não é? Mas é uma oportunidade muito rica que o curso de História e os outros cursos aqui da nossa unidade têm de rever uma história muito importante. Esta casa começou assim. Nós tínhamos os primeiros cursos aqui da Unesp com professores da França, do Portugal, da Espanha, da Alemanha, que deram início à história desta casa, não é? Então é muito bom vê-los de volta, trazendo as contribuições, enriquecendo os nossos trabalhos. E certamente os nossos alunos aí terão muito tema aí pela frente para se inspirarem nos trabalhos, na pesquisa e, logicamente, nas publicações, não é? Eu acho que o professor conseguiu fazer a sua fala, mas a riqueza da sua pesquisa está aí inclinada nos seus trabalhos, que poderão ser lidos depois com mais tranquilidade. E eu sugiro que vocês, além do inglês, francês, alemão, japonês, estudem o português do Portugal, né? Que é um pouco mais fechado do que nós estamos acostumados, né? Aí, e geralmente no nosso cotidiano. Muito obrigado, professor Leandro, obrigado. E muito obrigado pela presença de todos. Ivan, muito obrigado pelas palavras. O Ivan, que é professor do nosso departamento, já foi diretor do nosso campus. Então, sempre ouvi-lo é uma honra. Obrigado, Ivan, mais uma vez, pelas sinceras palavras. Encerramos, então, a noite de hoje com 2 lembretes. A programação, as pastas que vocês receberam, os cadernos de anotação, há um QR Code. Com esse QR Code, vocês têm acesso ao site do programa, do projeto, e lá há a programação completa, com uma pequena alteração, tá, gente? A mesa redonda que encerraríamos as atividades com a presença do professor Abraham Madonhal e Bruno Feitler ocorrerá na parte da manhã, enquanto que a apresentação da professora Maria Luz Divina Cuesta Torre será na parte da noite. Uma mudança de logística, mas todo o restante da programação que vocês têm acesso pelo QR Code se mantém. Apenas uma troca entre a programação da parte da manhã com a parte da noite. Tá bom? Então, até amanhã às 10 horas da manhã. Muito obrigado.